Nos versículos de número 20, 21 e 22, há um texto que muitos usam para a prática do mundanismo. Mas Paulo estava nestes textos falando de suas renúncias por amor ao Evangelho. Vejamos, em 1 Coríntios 9, versículos de número 20, 21 e 22. E fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Alguns têm citado esse texto para justificarem as suas práticas mundanas. Pessoas têm trazido para a igreja o rock, dizendo que a utilização deste ritmo no culto é apenas para atrair o descrente que dele gosta, que o aprecia. Mas na realidade, quando chegamos perto para averiguar, percebemos que esses que estão trazendo o rock, não estão trazendo com a finalidade de melhor evangelizar os de fora, senão de ter prazer nestas coisas mundanas. Há muitos que estão, irmãos, liberalizando o traje na igreja, abrindo as portas para toda sorte de indecência e vaidade. E eles dizem, não, é para não escandalizar os incrédulos, o certo. Isso não os escandalizaria, ou seja, a santidade, a decência. Talvez eles sentiriam quão distante estavam de Deus, se o povo de Deus mostrasse quão perto de Deus estava. Mas, meus amados irmãos, disse isso, é para atrair. Nós já comentamos aqui em cultos passados que este comportamento é nocivo à mensagem do arrependimento. Porque se nós aqui temos os mesmos padrões culturais dos de fora, então eles vão pensar que nós defendemos os mesmos valores. Porque o modo de trajar-se, de falar e de apreciar a música do mundo reflete os valores do mundo. Já que tudo que é feito culturalmente pelo homem tem em vista a realização de valores. Se nós absorvermos o modo cultural de eles terem lazer ou divertimento, eles pensarão que estamos à procura das mesmas coisas que eles estão procurando. Temos que ser diferentes para que possamos pregar com coerência o arrependimento, para que possamos dizer a eles que eles têm que se arrepender dos valores que têm procurado, daquilo que eles têm colocado como alvo de vida, a fim de buscarem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Mas, irmãos, as pessoas que têm trazido essas coisas para a igreja sob o pretexto de evangelização, não estão na realidade pensando nas almas. Estão apenas pensando em satisfazer o apetite carnal, porque ainda não estão andando no Espírito para aborrecerem as coisas da carne. Quando Paulo falou aqui que ele fez-se como judeu para ganhar os judeus, fez de fraco para ganhar os fracos, Paulo não estava falando de coisas prazerosas segundo o mundo, que ele usufruiu para melhor se assemelhar ao do mundo. Paulo estava falando de coisas das quais ele teve que abdicar. Paulo está falando de sua renúncia, da dureza a que ele se submeteu para ganhar os de fora. Ele diz em primeiro lugar, fiz-me de judeu para ganhar os judeus. Paulo, como crente, sabia muito bem que nenhuma comida de si mesma é impura. Poderia ele, por exemplo, comer certos manjares que os judeus tinham por imundo? No entanto, para que pudesse evangelizar eficazmente aos judeus, Paulo deixou de comer aquilo que ele poderia comer. Portanto, ele está falando do que teve que renunciar para evangelizar os judeus. Ele diz, fiz-me de gentio, fiz-me como os que estão debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Por certo, ao fazer-se de judeu, Paulo não foi ao templo sacrificar um animal,
porque ele sabia que Jesus já tinha morrido pelos pecadores. Mas ele agiu de modo a não escandalizar os judeus, se abstendo daquilo que ele poderia utilizar, como ele diz, era livre, mas fiz-me de servo para ganhar mais. Quando ele diz, fiz-me como os que estão debaixo da lei, por certo ele não está querendo dizer que ele entregou-se à prostituição, à lascívia, às práticas dos gentios, que ele mesmo reprovava em suas epístolas. Quando ele diz, fiz-me como os gentios, fiz-me como os que estão debaixo da lei, ele queria dizer que se aproximou deste povo. E se aproximar de um gentio era doloroso para um judeu. O simples fato de estar à mesa com um gentio era algo traumático para o judeu que havia sido educado, instruído, preparado a não estar na presença de um gentio. Todo um preconceito havia se formado no povo judeu contra os gentios. Para eles era um incômodo estar à mesa com um gentio, mas o apóstolo Paulo, que era judeu, suportou esse incômodo, venceu o seu preconceito para evangelizar os gentios. Nem Pedro, irmão, nem Pedro foi capaz de fazer o que Paulo fez. Uma certa vez, Pedro estava entre os gentios e os judeus chegaram. E Pedro saiu do meio dos gentios e foi ficar entre os judeus. Porque Pedro temeu que os judeus lhe fizessem mal por vê-lo, judeu, entre os gentios. Estar entre os gentios era inclusive perigoso para o judeu, porque os da sua raça poderiam ser uma ameaça para a sua vida. Paulo está querendo dizer aqui que eles, estando entre os judeus, estava ameaçado de morte pelos seus. Estando entre os gentios, melhor dizendo, estava ameaçado pelos seus. Mas mesmo assim ele quis estar entre os gentios, sob o perigo de ser rejeitado pelos da sua raça, para ganhá-los para Cristo. Por certo, irmãos, era tensa a estadia de Paulo entre os gentios, porque a qualquer momento um judeu poderia vê-lo e oprimi-lo e maltratá-lo por vê-lo naquele estado. Mas o apóstolo Paulo estava lá entre os gentios para ganhá-los para Jesus. Veja